Sidney, eu queria te agradecer porque você nos aceitou aqui, nos recepcionou no seu escritório aqui em São Paulo e a gente está muito feliz por esse bate-papo que vai acontecer agora. Eu acho que vai ser bem legal porque o pessoal quer saber bastante sobre o mercado de trabalho e é justamente o que a gente vai discutir aqui. Aliás, se você quer saber sobre mercado de trabalho, o Sidney é o cara, viu? Sidney. Obrigado, tá certo. Vamos lá, vamos ver se eu atendo a responsabilidade. Sidney, o mercado exige muito do jovem e o mercado mudou, né? Se você pegar a geração passada, que é a X, geração da década de 60, 70, e a nossa geração, a geração Y agora, o mercado exige coisas diferentes. Não sei se exige mais ou exige menos, mas exige coisas diferentes dos jovens hoje. Quais são as exigências do mercado e o que o jovem atual deve, né, oferecer para o mercado, Sidney? Tá, o mercado hoje é mais globalizado. Então, o concorrente teu não está na esquina, não está no lado. Ele está em qualquer lugar e muitas vezes ele está num lugar que você nem imagina onde é. Então, isso mudou muito as características do que a gente espera de um profissional. Assim, tem competências que são esperadas, então, do jovem. Hoje é esperado, sim, intimidade com tecnologia. E não é ele ser um geek, ele ser um técnico, mas ele tem intimidade, sim, em utilizar a tecnologia do cotidiano. E a intimidade, quando a gente coloca intimidade, ele sabe navegar, ele sabe pesquisar, ele sabe utilizar aquela história de antigamente o jovem colocava assim no currículo, pacote Office, eu sei usar o Word, isso já não é diferente. O inglês básico. Inglês básico, o que é o inglês básico? Não, você tem que saber ler inglês. Se você não sabe ler inglês, você tem que saber ir num tradutor e conseguir interpretar. Então, algumas intimidades com a tecnologia vigente são esperadas do jovem, ninguém discute se o jovem tem ou não, ninguém espera que ele fale. Então isso aí não entra mais no currículo. Desculpe, não precisa entrar. Aliás, eu acho que até é meio depreciante você colocar que você tem o pacote Office, ou que você sabe navegar na internet. É mais ou menos você dizer, olha, eu também sei apertar descarga no banheiro e acender a luz. Hoje em dia não é. Então, não é esse tipo de conhecimento técnico. É intimidade ao ponto de você falar, não, eu sei utilizar um software para gerar uma planilha, para escrever um texto, para fazer uma apresentação, eu tenho que saber fazer isso. Claro. Por quê? Porque eu fiz na minha faculdade, porque eu usei no meu dia a dia, porque eu uso. Então, essa intimidade, ela é exigência, é padrão, não tem discussão. É básico. A outra coisa que aconteceu é que com a universalização, principalmente do ensino, é esperado uma formação mínima, básica. Hoje, o mercado de trabalho com as profissões, ele exige pelo menos o ensino médio. Tá? Pelo menos. É evidente que a gente tem gente que ainda não tem o privilégio ou não teve a possibilidade de atingir o ensino médio, mas você hoje tem alternativas até para fazer o ensino médio. Então, pelo menos o ensino médio. Hoje o mercado já existe. No passado, você com o ensino fundamental já conseguia se posicionar no mercado. Na maioria das vezes, a seleção começa a descobrir que não só ensino médio não é suficiente. Eu preciso ter curso superior. E aí começou a subir a régua. Essa é a sensação de que está mais exigente, que a régua subiu, porque o que acaba acontecendo é que você tem na seleção, eu tenho 3 candidatos, um tem ensino fundamental, um médio e um superior, a rigor eu suponho que o de superior tem mais elementos para trabalhar melhor do que os outros 2. Não é uma regra infalível, mas é uma regra de seleção. E na prática, então, começa a perceber o quê? Foi selecionado quem conseguiu a vaga, qualquer que fosse a vaga, foi o que tinha o ensino superior. Se tem a ver com o ensino superior dele ou não, ninguém está discutindo. Ele tem ensino superior, ele conseguiu a vaga. Então, primeira coisa, precisa ter intimidade com tecnologia, tem que ter qualificação, porque o mercado exige qualificação dele, mas mais do que isso, ele tem que desenvolver uma coisa que eu chamo de atitude. A atitude ele só descobre entrando no mercado de trabalho. Portanto, o jovem tem que, mesmo que ele esteja fazendo uma faculdade ou não, ele tem que começar por algum lugar. Ele tem que entrar no mercado de trabalho de alguma maneira e aguentar a pressão do trabalho. Agora, uma coisa que eu achei interessante que você falou, porque muitas vezes a gente espera... Não, eu só vou começar a trabalhar quando eu tiver a faculdade, quando eu tiver uma especialização, depois eu faço um mestrado, aí eu faço um curso de línguas, ou inglês ou francês. Depois que eu fizer isso, eu vou para fora, estudo lá um pouquinho, pego uma experiência, vou para o exterior, fico 6 meses, volto, aí eu entro no mercado de trabalho. Então, às aí vezes, você entra como no mercado de trabalho? É tarde demais, né? Não, mas você entra como? A questão é a tua atitude. Você fez todo esse processo. Como é que você entra no mercado de trabalho? Você entra exigente. Eu não admito entrar, por exemplo, como estagiário, como alguém mais operador. Por quê? Não, porque eu já fiz tudo isso
para já entrar por cima. O problema é que ninguém entra por cima. Uma coisa é eu começar como atendente de telemarketing sem ter faculdade, sem ter ensino médio. Outra coisa é ter feito tudo isso que você falou e ser atendente. E ser atendente de telemarketing. Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, a pessoa coloca a régua de exigência do trabalho também. E ela não se contenta. Só tem um probleminha. Para você chegar na posição mais alta, você tem que construir uma rede de apoio. Então, uma das coisas que o jovem não percebe é que ele não é porque ele tem faculdade, tem exterior, tem língua, fez a vivência lá fora e voltou, que ele vai ser contratado como líder, como gerente, como coordenador. E ele acha que é isso. Por quê? Porque é esse o cargo que tem o ganho que justifica todo esse investimento. Mas ele não vai. Por quê? Para ser líder, ele precisa construir uma rede de apoio.